Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Assim está escrito: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Esse texto que vamos meditar nesta oportunidade, muito conhecido, falando sobre Jonas e a sua conduta diante do Senhor. O que vamos relatar hoje, dentro desse texto, serão as 7 descidas de Jonas. Quando nós olhamos esse texto, que ele era um profeta de Deus, que ele estava à disposição para o momento em que Deus dele precisasse, ele deveria estar seguro do seu comprometimento com Deus e decidido a obedecê-lo em qualquer que fosse as circunstâncias. Porém, não é o que aconteceu com Jonas. Nós encontramos que ele estava pronto, porque diz: a palavra do Senhor veio a Jonas. Então Deus tinha uma linha direta para falar com Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: a ordem de Deus para Jonas foi: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esta foi a mensagem de Deus para Jonas. Era tudo o que ele precisava: saber o que Deus queria dele, que ele fosse a Nínive, que ele pregasse contra aquela cidade, porque a malícia dela tinha chegado diante de Deus, e Deus precisava então mandar um aviso, um arauto, um profeta, um proclamador, para que chegasse primeiro. Deus nunca lança o juízo sem que antes abra uma porta de misericórdia, de oportunidade. Era o que Deus estava fazendo antes que ele tomasse qualquer ação contra a cidade de Nínive. Ela precisava ouvir falar deste Deus e, principalmente, qual era o conceito que Deus tinha daquela cidade. E ele tinha alguém próprio para aquela ocasião, que era o profeta Jonas. Deus não vai enviar qualquer um, ele sabe a quem envia e para quem envia. E naquela ocasião, o que estava no parâmetro de Deus era Jonas. Portanto, ele se dirigiu a Jonas e não a outro profeta, mas a Jonas, e disse: levanta-te e vai à grande cidade e prega contra ela. A partir daqui, nós começamos a ver uma mudança radical na vida de Jonas, porque, como um profeta, ele deveria estar pronto e alegre por ter sido convocado pelo Senhor para realizar esta importante missão de proclamação para a cidade de Nínive antes do juízo. No entanto, a partir do momento em que ele ouviu a mensagem de Deus, ele começou a racionalizar. Certamente ele tinha algum conhecimento a respeito da cidade de Nínive e do povo que lá existia. E, portanto, ele começou a colocar agora em xeque, ou seja, em dúvida, a mensagem de Deus para ele. Como ele não tinha como chegar diante de Deus e dizer e falar o que ele
tinha no seu coração, ele optou por uma outra direção. Ele optou por ignorar a mensagem de Deus. Deus disse para ir, mas o que eu vou fazer? Eu não vou, não. Eu vou deixar no ar, eu vou para outro lugar. E foi assim que ele fez. Então, a primeira queda de Jonas, a primeira descida, de Jonas, ela começou aqui, em desobedecer uma ordem de Deus. Deus lhe deu a palavra, Deus lhe deu a ordem, Deus lhe deu a cidade e Deus deu a mensagem correta que ele deveria pregar. Ele não precisava fazer nada, era somente dizer o que Deus disse àquele povo que Deus o tinha enviado. Mas o que Jonas fez? Jonas diz-nos o versículo 3. E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. O desejo de um profeta era ser útil, era ser usado, era ser um instrumento por Deus. Mas aqui vemos um profeta que, quando recebe a mensagem de Deus, não fica satisfeito e procura fugir da presença de Deus. Como se isto fosse possível. Que de Deus ninguém se esconde, ninguém foge, porque Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, é presciente, tudo está com ele, ele tem tudo nas mãos, não há lugar algum que alguém possa se esconder. Adão quis se esconder entre as folhagens do jardim, não deu certo. Tantos outros quiseram se esconder, não deu certo. O salmista diz: se subir ao céu, tu aí está. Se descer ao inferno, lá está também. Se tomar as asas do vento, lá está também. Portanto, não há lugar onde as pessoas consigam fugir da presença de Deus. Mas no pensamento humano, parece que isso se torna possível, porque as pessoas tomam esta decisão. Então, a primeira descida de Jonas foi a sua desobediência. Então, descer é fazer o movimento de cima para baixo. Jonas estava na presença de Deus, em comunhão com Deus, e a partir do momento em que ele decidiu sair da direção de Deus, ele começou a descer. E descer tem conotação com três coisas. Primeiro, humilhação, julgamento divino ou aproximação de Deus. Neste caso aqui, ele entendeu que deveria fugir da presença de Deus, achando que isso fosse possível. Então, a função de Jonas não cumprir as ordens de Deus foi que colocou diante dele as descidas por onde ele haveria de passar e que depois arrependeu-se. Mas ele passou por uns momentos muito difíceis. Mas encontramos então aqui a primeira descida de Jonas foi decidir desobedecer uma ordem de Deus. Todos quantos desobedecem a Deus, eles descem, eles não permanecem no mesmo nível diante de Deus, eles caem. Então eles descem. Então Jonas desceu pela primeira vez ao desobedecer a Deus e, ao invés de ir para Nínive, procurou ir para Tarsis. E diz-nos a Escritura, ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e achou ali um navio que ia para Tarsis, a direção totalmente diferente de Nínive. E o que ele fez? Ele desceu primeiro na desobediência. Ao desobedecer, a primeira descida de Jonas. A segunda descida, depois já no estado de desobediente, ele desceu a Jope. Foi para um lugar aonde ele não deveria ter ido. Chegando em Jope, ele pega um navio para uma direção totalmente diferente daquela que Deus lhe tinha dado. A segunda descida dele foi que ele desceu para Jope. Ao comprar a passagem, diz-nos a Escritura, ele desceu para dentro do navio. Então aqui já encontramos a terceira descida de Jonas. Veja que é correto o texto da Bíblia que diz que
Um abismo chama outro abismo. A partir do momento que a pessoa começa a descer, não tem mais freio. É uma escorregadela só. Vai abismo abaixo. E foi o que aconteceu com Jonas. Primeira descida, ele desobedeceu a Deus. Segunda descida, ele foi para Jope comprar uma passagem para Tarsis. Desceu a Jope. Estava num lugar elevado. Terceira descida, chegando lá ao comprar a passagem, desceu para o navio. Terceira descida que Jonas fez aqui. E seguiu como se isso fosse natural. E vem então a terceira descida que nós encontramos aqui. Ele desceu para dentro do navio. E quando chega no navio, acontece em Jonas a quarta descida dele. Ele desce do navio para o porão do navio. Quer dizer, se isolou das pessoas, se isolou de todo mundo e foi lá solitário no porão do navio. E todos nós sabemos o que aconteceu, aquela grande tempestade, todo mundo ficou preocupado e com medo, e cada um clamando ao seu Deus, e quando deram conta, Jonas estava no porão, dormindo, indiferente ao que estava acontecendo. O desobediente, ele é assim, ele tem um sono profundo, ele tem uma insensibilidade muito grande, ele não é sensível a nada. Todo mundo está morrendo, ele não está nem aí. Era o caso de Jonas. Desceu para o porão do navio. Quando o descobriram e fizeram as interrogações, não teve por onde ele fugir. Ele então disse o que tinha acontecido. E por que tinha acontecido? Olha, quando chamaram ele e disseram: levanta, invoca o teu Deus, que tens dormente, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio isso. E ao lançarem a sorte, ela caiu em Jonas. Chamaram Jonas e disse: declara o que aconteceu. E aí ele diz: olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, temo ao Senhor. Ali ele não estava temendo a Deus, né? Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizesse isto? Porque eles sabiam que Jonas fugia da face do Senhor. E o que faremos agora para que o mar se acalme? Ele disse então: levanta-me e lança-me no mar, porque isto sobreveio por minha causa. Veja, a pessoa em contradição contra Deus causa males a terceiros, até a pessoas que não lhe são próximos, não são seus conhecidos. Sofrem com isto. Então Jonas, a terceira vez, ele desceu para o porão do navio. E agora levantaram Jonas e lançaram ao mar. Ele desceu agora ao mar. Na desobediência desceu para Jope, de Jope desceu para o navio, de navio desceu para o porão do navio, agora do porão do navio ele desceu para o mar. E quando ele é lançado no mar e desce no mar, que é a quinta descida de Jonas, acontece uma coisa sobrenatural. Passava por ali um grande peixe e ele abocanha a Jonas. E Jonas desce para onde? Para o ventre do peixe. Essa é a sexta descida de Jonas. Desceu para o mar, do mar desceu para o peixe, para o ventre do peixe. Aquele peixe desceu para o fundo do mar, para as profundezas do mar. Foram as 7 descidas de Jonas. Valeu a pena?